Capítulo 7. A linguagem que afina sua realidade. Há momentos em que você não precisa mudar toda a sua vida, você precisa mudar a forma como você a nomeia. Porque a linguagem não é apenas descrição, é direção. As palavras que você usa, para fora e para dentro, são uma mão invisível que ajusta sua frequência. E quando sua frequência se ajusta, suas decisões mudam. Não por magia, mas porque você começa a ver e a escolher a partir de um lugar diferente. Muitas pessoas acreditam que falar bonito é superficial. Eu proponho outra visão. Falar com precisão é uma forma de respeito. É respeito pela sua mente, pelo seu corpo e pelo caminho que você está construindo. Sua realidade não é criada apenas com palavras, mas suas palavras criam um quadro a partir do qual você age. Se o seu quadro é estreito, suas ações serão pequenas. Se o seu quadro é claro, suas ações serão coerentes. Respire comigo por um instante. Inspire sem pressa. Expire e solte a língua do palato, como quem deixa de guardar um segredo. Observe como o corpo relaxa quando você deixa de tensionar a boca. Esse é um sinal. A linguagem também vive nos músculos. Sua mandíbula guarda histórias. Sua garganta guarda sim, que era ou não. Seu peito guarda palavras que você não disse. Por isso, quando você ordena sua linguagem, o corpo agradece. Quero que você observe algo em você com serenidade. Como você fala consigo mesmo quando erra? Como você fala consigo mesmo quando se atrasa? Como você fala consigo mesmo quando sente medo? Não responda a partir da ideia de devo ser gentil. Responda a partir do que é. Porque o primeiro ato de afinação é a honestidade. Se você fala consigo mesmo com dureza, é provável que acredite que essa dureza o impulsiona a agir. Às vezes, sim, ela o impulsiona. Mas como um chicote, gera movimento, não necessariamente direção. E quase sempre deixa uma consequência: cansaço, ressentimento e uma necessidade secreta de fugir. A frequência que sustenta a ação não se alimenta do insulto, ela se alimenta do compromisso. E o compromisso precisa de uma linguagem que não o destrua. Não porque você tenha que se tornar complacente consigo mesmo, mas porque você tem que se tornar confiável. Ninguém mantém uma prática em um lugar onde se sente atacado. Se sua mente é sua casa, não transforme sua casa em um campo de batalha. Agora vou lhe dizer algo que pode parecer simples, mas muda muito. As palavras que você repete se tornam instruções. Se você repete não consigo, seu sistema entende fechamento. Se você repete isso sempre acontece comigo, seu sistema entende destino fixo. Se você repete não vale a pena, seu sistema entende desligar. Por outro lado, se você repetir eu posso aprender, seu sistema entende caminho. Se você repetir hoje vou tentar de novo, seu sistema entende retorno. Se você repetir isso me incomoda, mas é saudável, seu sistema entende expansão. Não se trata de mentir para si mesmo com otimismo vazio. Trata-se de falar consigo mesmo com responsabilidade. Permita-me uma parábola para que você sinta isso de forma viva. Em uma cidade de mercados e oficinas, vivia um homem que consertava rádios antigos. Ele não era um inventor, era um restaurador. As pessoas levavam aparelhos antigos para ele porque tinham um valor sentimental. Alguns rádios mal emitiam um murmúrio. Outros captavam vozes entrecortadas. Quem não conhecia o ofício dizia: eles não servem mais. O homem nunca discutia. Ele apenas abria o aparelho, limpava, verificava os cabos, ajustava os botões e então fazia algo que parecia inútil, ficava parado ouvindo o ruído. Os clientes ficavam impacientes. Quanto tempo ainda? Perguntavam. Ele respondia: quando o sinal aparecer limpo. Uma mulher levou um rádio que pertencia ao pai. Eu ligo e só ouço estática, disse ela triste. O técnico examinou o aparelho. Tudo parecia estar certo. Mesmo assim, o ruído continuava. Muitos teriam trocado peças aleatoriamente. Ele, por outro lado, perguntou algo estranho: o que você espera ouvir neste rádio? A mulher ficou surpresa. Não sei, disse ela. Algo que me faça sentir que não o perdi completamente. O técnico assentiu como se tivesse recebido o verdadeiro diagnóstico.
Então, ele girou um botão minimamente, apenas um grau. A estática diminuiu, mas não desapareceu. Girou um pouco mais. Uma voz distante apareceu. Girou um pouco mais. A voz ficou clara. A mulher chorou. O técnico não sorriu por orgulho. Sorriu por compreensão. Ele disse: "O sinal sempre esteve lá. O que estava fora era a sintonia. E quando você está fora, só ouve ruído." O mesmo acontece com a sua realidade quando a sua linguagem está fora de sintonia com a sua nova frequência. O sinal da sua vida está lá: intuições, oportunidades, decisões pendentes. Mas se você fala consigo mesmo com frases que o fecham, se descreve seu mundo com palavras que o tornam inevitavelmente pesado, você só ouve ruído. Não porque o universo o castiga, mas porque sua sintonia interna está mal ajustada. E o botão que ajusta essa sintonia, muitas vezes, é uma frase. Agora, cuidado. Não estou dizendo para você repetir mantras como um feitiço. Estou dizendo para usar sua linguagem como uma ferramenta. Uma ferramenta responsável. Uma ferramenta que refina sua atenção para que você possa agir melhor. Quero que você distinga 3 camadas de linguagem. A primeira é o que você diz sobre si mesmo em particular. A segunda é o que você diz sobre sua vida em público. A terceira é o que você diz a si mesmo no momento da decisão. Esta última é a mais importante, porque é aí que se define o rumo. Muitas pessoas treinam frases bonitas para se sentirem bem, mas no momento da decisão dizem o de sempre: depois, amanhã, agora não. Que vergonha, eu não sou assim. Esse é o botão que você precisa apertar. Observe suas frases automáticas. Não tente mudar todas elas. Escolha uma. Aquela que mais rouba sua energia. Pode ser uma frase de derrota, de pressa, de culpa, de vitimização, de exigência. Não se julgue por tê-la. Todos nós temos frases herdadas. Algumas vêm da família, outras da cultura, outras de experiências passadas. Sua tarefa não é odiá-las, sua tarefa é reconhecê-las. Porque o que você reconhece, você pode ajustar. O que você ignora, governa você. Respire novamente. Inspire. Expire. Agora imagine essa frase automática como um rádio antigo. Ela está tocando sem que você a escolha. Ela te acompanha por costume. Sua prática, hoje, é girar um pouco o botão. Não desligar o rádio com golpes. Girar o botão. Como girar? Com substituições responsáveis. Uma substituição responsável não é o oposto exagerado. Se você diz a si mesmo, sou um desastre, não precisa passar para sou perfeito. Isso seria outra mentira que seu corpo não acredita. Você precisa de uma ponte. Algo como, hoje eu errei, e posso corrigir uma coisa. Esse tipo de frase não é poesia, é engenharia. Dá ao sistema uma instrução realizável. Se você diz a si mesmo, não consigo, tente. Isso é difícil para mim, e eu dou um passo. Se você diz a si mesmo, eu sempre estrago tudo, tente. Antes eu repetia isso, agora eu percebo. Se você diz a si mesmo, não faz sentido, tente. Hoje eu escolho um pequeno ato com sentido. Se você diz a si mesmo, eu tenho medo, tente. Eu tenho medo e posso fazer isso com suavidade. Essas frases não são para negar a emoção, elas são para incluí-la sem desistir. Há algo ainda mais sutil. Sua linguagem em relação aos outros também afina sua realidade. Quando você fala a partir da reclamação constante, você treina uma frequência de impotência. Quando você fala a partir da fofoca, você treina uma frequência de dispersão. Quando você fala a partir de promessas vazias, você treina uma frequência de pouca credibilidade. Por outro lado, quando você fala com clareza e limites, seu ambiente começa a responder de maneira diferente. Não porque você controla as pessoas, mas porque sua energia deixa de ser ambígua. Muitas grandes mudanças começam com uma conversa bem nomeada. Não uma conversa perfeita, mas uma conversa honesta. Dizer isso não me faz bem com calma. Dizer preciso de tempo sem culpa. Dizer não posso me comprometer com isso sem agressividade. Dizer sim, farei isso e depois fazer. Isso é frequência. Quero levá-lo a um momento crucial. O instante imediatamente antes de agir. É aí que sua linguagem decide.
Se antes de agir você diz a si mesmo, vamos ver se dá certo, você está semeando dúvida. Se você disser com certeza vou fracassar, estará preparando a retirada. Se você disser tenho que fazer isso perfeitamente, estará criando pressão. Por outro lado, se você disser farei da melhor maneira possível hoje, estará criando espaço. Se você disser um passo é suficiente, estará construindo continuidade. Se você disser me comprometo com o primeiro gesto, estará abrindo a porta. Agora imagine uma ação concreta que você tem adiado. Apenas uma. Não escolha a maior, escolha uma que você gostaria de concluir esta semana. Visualize-a. Observe o que sua mente diz imediatamente. Talvez ela diga: que preguiça, não sei como, vai dar errado, não tenho vontade. Não lute. Apenas ouça, e então responda como um mestre sereno dentro de você. Responda com uma frase curta, firme e gentil. Por exemplo, apenas o primeiro passo. Ou, hoje, 10 minutos. Ou, eu faço mesmo sem vontade. Escolha uma frase em que seu corpo possa acreditar. Agora, sem se mover ainda, repita essa frase uma vez, por dentro, com calma. Observe se o corpo se abre um pouco. Observe se o peito respira melhor. Essa pequena mudança é a sintonia se ajustando. Esse é o botão. Há um erro comum que quero evitar em você: usar a linguagem como maquiagem. Se você diz frases bonitas enquanto continua mantendo decisões incoerentes, sua mente perde o respeito por suas palavras. E quando suas palavras perdem peso, sua prática enfraquece. É por isso que sua linguagem deve estar ligada a uma evidência. Uma frase e um gesto. Uma intenção e uma ação. É isso que torna sua palavra poderosa, que ela seja verdadeira. Lembre-se do sintonizador de rádios. Ele não discutia com a estática, ele ajustava. E ajustava até que o sinal aparecesse. Sua prática agora é ajustar sua linguagem até que o sinal de sua ação apareça. Não espere que toda a estática desapareça. A estática faz parte do processo, mas você pode diminuí-la o suficiente para ouvir a direção. Quero lhe dar uma maneira de trabalhar isso no dia a dia sem torná-lo um ritual pesado. Sempre que você se ouvir dizer uma frase que o fecha, faça 3 coisas com suavidade. Primeiro, pare por um segundo. Segundo, expire. Terceiro, substitua por uma frase ponte e faça um gesto mínimo imediatamente. Se você disser não consigo, expire, diga dou um passo e dê o passo. Abra o documento, escreva uma linha, organize um objeto, envie uma mensagem, agende um horário, levante-se do sofá. Não importa qual seja o gesto, desde que confirme sua nova frase. Assim, a linguagem deixa de ser teoria e se torna treinamento. Porque o objetivo deste livro é a ação. E a ação requer uma linguagem que não o abandone logo antes de começar. As palavras que você diz a si mesmo na borda são as que determinam se você vai atravessar ou recuar. Essa borda é sagrada, não por ser mística, mas por ser decisiva. Antes de terminar, quero que você escolha uma frase de sintonia para hoje. Apenas uma. Uma frase que você usará quando a resistência aparecer. Deve ser breve, crível e orientada para os fatos. Eu lhe dou opções, mas escolha uma que seja sua. Apenas o primeiro passo. Eu consigo com o pequeno. Eu me sustento hoje. Eu faço isso com calma. Minha palavra tem peso. Escolha uma. Quando terminar de ler, use-a imediatamente. Não espere por uma grande situação. Use-a em algo pequeno, agora. Porque assim você ensina ao seu sistema que sua linguagem é confiável. E quando sua linguagem é confiável, sua frequência se afina. E quando sua frequência se afina, sua realidade deixa de ser ruído e começa a ser sinal. Nesse ponto, agir não é mais uma luta épica. É uma consequência natural de ter falado, finalmente, com verdade. Capítulo 8. A pequena verdade que muda o dia. Há verdades que não chegam como grandes revelações. Não caem do céu com luzes e música. Chegam pequenas, quase tímidas, como uma sensação que te visita e pede permissão para ficar. Às vezes, é uma frase simples que aparece em sua mente quando você está lavando um copo. Às vezes, é um gesto interno de cansaço quando você volta a dizer sim sem querer.
Às vezes, é uma clareza breve que dura um segundo e depois se esconde, porque seu sistema ainda não sabe sustentá-la. Essa é a pequena verdade. E embora pareça humilde, tem um poder enorme. Se você a obedecer, ela muda o seu dia. E se você muda o seu dia, você muda a sua vida, porque a vida nada mais é do que dias repetidos com uma consciência diferente. A maioria das pessoas espera por uma grande verdade para agir. Quando tiver certeza, quando sentir clareza, quando tiver o plano, quando algo me obrigar. Mas a frequência madura não espera obrigação. A frequência madura reconhece o pequeno e o transforma em direção. Por isso, este capítulo é um convite ao concreto, aprender a ouvir a pequena verdade e transformá-la em ação sem drama. E respire comigo por um instante. Inspire suavemente. Exale lentamente, como se estivesse liberando uma urgência antiga. Observe se seu corpo quer fazer mais alguma coisa enquanto você lê, como se tivesse medo de ficar parado. Esse impulso de se mover é uma pista. O corpo, acostumado ao barulho, às vezes acredita que o silêncio é perigoso. Não lute contra isso. Apenas diga: temo, estou aqui. Volte à respiração. E observe, quando você fica, algo se ordena. Quero que você entenda o que é uma pequena verdade. Não é uma teoria sobre o universo. Não é uma ideia brilhante para contar. É uma evidência íntima que aparece como uma sensação de alinhamento. Por exemplo, eu não quero continuar falando assim. Preciso descansar. Tenho que terminar isso hoje. Isso não me convém. Devo pedir perdão. Devo pedir ajuda. Preciso estabelecer um limite. Estou me escondendo. São frases curtas, sem adornos. O que as torna poderosas é que elas não discutem, apenas mostram. O ego, no entanto, detesta o pequeno. Ele quer grandes gestos porque assim pode se sentir especial ou se punir. O pequeno, por outro lado, exige algo mais incômodo: constância. E a constância não alimenta o drama. Alimenta a mudança real. Por isso, muitas vezes, quando a pequena verdade aparece, sua mente tenta encobri-la com argumentos: não é para tanto, depois, melhor quando tiver mais tempo, não quero problemas, as coisas são assim. Essas frases não são maldade, são medo das consequências. Porque uma verdade, por menor que seja, tem um custo, exige que você modifique um comportamento. E modificar um comportamento é sair do personagem. A boa notícia é que você não precisa modificar tudo de uma vez. Você só precisa obedecer a uma pequena verdade todos os dias. Essa obediência é a pedra fundamental da frequência. Não porque isso o torna perfeito, mas porque o torna coerente. E a coerência é a base da ação. Permita-me uma parábola para que você veja isso com clareza. Em uma cidade onde o clima mudava muito, havia um relojoeiro que consertava relógios de parede. As pessoas levavam peças antigas, herdadas, com sinos gastos e madeira escura. O relojoeiro sabia ouvir. Às vezes, antes de abrir o relógio, ele colocava o ouvido contra a caixa e sorria como se o relógio lhe contasse um segredo. Os clientes achavam que era uma extravagância. Um dia, chegou um homem com um relógio que atrasava todos os dias pela mesma margem. É pouco, disse o homem, mas está me deixando louco. Sempre chego atrasado por causa disso. O relojoeiro olhou para o relógio, abriu-o e descobriu que quase tudo estava em ordem. Não havia uma grande falha. Apenas uma pequena engrenagem que roçava levemente, um atrito mínimo que, com o tempo, acumulava atraso. O homem ficou impaciente. "E isso resolve alguma coisa?" perguntou. O relojoeiro disse: "As pequenas coisas não resolvem o dia, elas o definem. 1 minuto não parece nada, até que se repete." Ele ajustou a engrenagem com uma ferramenta fina. Fechou o relógio. Testou-o. O tic-tac soava diferente, mais limpo. O homem foi embora sem entender completamente. Semanas se passaram. O homem voltou, surpreso. "Não só chego na hora certa", disse ele. "Me sinto diferente. Como se houvesse menos caos." O relojoeiro concordou. O caos nem sempre é grande. Às vezes é um pequeno atrito que você suporta todos os dias. Em seguida, acrescentou algo importante.
E o mesmo acontece com a paz. Essa história não é sobre relógios, é sobre você. Existem pequenos atritos que roubam sua energia todos os dias. Um pensamento repetido de autoataque. Uma conversa que você evita e que deixa você com tensão no peito. Uma pequena desordem que te irrita e que você nunca resolve. Uma tarefa que você adia e que te persegue como uma sombra. Uma comida que você sabe que não te faz bem, mas repete por costume. Um sonho que você sacrifica por estímulo. São coisas pequenas, mas repetidas e por isso definem seu clima interno. A pequena verdade geralmente aponta esse atrito. E se você obedecer a ela, o dia muda silenciosamente. Não porque o mundo se torna perfeito, mas porque sua energia deixa de se perder. E a energia recuperada se transforma em ação. Agora convido você a localizar o pequeno atrito mais presente no seu dia. Não o maior, mas o mais cotidiano. Aquele que aparece quase sempre. Pode ser uma distração, pode ser uma frase interna, pode ser um hábito, pode ser uma pessoa, pode ser um limite. Nomeie-o com honestidade. Não o dramatize. Apenas nomeie-a. Depois pergunte-se: qual é a pequena verdade que ela está me mostrando? Talvez seja: preciso encerrar isso, preciso dizer não, preciso organizar, preciso parar, preciso começar. Respire, inspire, expire. Nessa expiração, permita que a verdade apareça como uma frase curta, não discuta. Se vier acompanhada de desconforto, lembre-se do capítulo anterior. Pode ser um desconforto saudável. A verdade, mesmo pequena, às vezes incomoda porque quebra uma narrativa antiga. Isso é normal. Agora vem a parte que separa a inspiração da transformação, a ação mínima. A pequena verdade não é honrada com pensamentos. É honrada com um gesto. E esse gesto, para ser sustentável, deve ser pequeno e completo. Pequeno, para que você não fique sobrecarregado. Completo, para que seu sistema registre a evidência. Não adianta um gesto que você deixa pela metade. Não adianta uma promessa que você não cumpre. Adianta um encerramento, mesmo que mínimo. Por exemplo, se sua pequena verdade é preciso organizar meu espaço, a ação mínima não é organizar toda a sua casa. É organizar um canto e terminá-lo. Se sua pequena verdade é preciso escrever, a ação mínima não é escrever um livro inteiro. É escrever uma página honesta. Se sua pequena verdade é preciso estabelecer um limite, a ação mínima não é mudar toda a sua vida social. É dizer uma frase clara em uma conversa concreta. Se sua pequena verdade é preciso descansar, a ação mínima não é desaparecer por uma semana. É deitar na hora que você prometeu hoje. A chave é hoje. Porque a pequena verdade vive no presente. Quero que você observe um padrão humano. Muitas pessoas usam o grande como desculpa para não fazer o pequeno. Como não posso fazer tudo, não faço nada. Essa lógica parece razoável, mas é uma armadilha. O caminho é construído com pequenos atos completos. O caminho não pede que você faça tudo, pede que você faça o real. Também quero que você seja responsável por outro detalhe. Às vezes, a pequena verdade não é fazer, mas parar de fazer. Parar de discutir. Deixar de verificar o telefone. Deixar de adiar. Deixar de prometer. Deixar de ficar onde você se apaga. Essas verdades costumam ser mais poderosas porque liberam energia imediatamente. Se a sua pequena verdade hoje é não vou entrar nesse hábito, então a sua ação mínima é atravessar o impulso e permanecer presente. Isso também é ação. É ação invisível, mas é ação. Deixe-me guiá-lo como em uma meditação breve e integrada, sem transformar isso em uma rotina pesada. Imagine seu próximo momento de tentação. Aquele momento em que você costuma cair em um conflito, distrair-se, reclamar, dizer sim, evitar, comer por ansiedade, responder com impulsividade. Visualize esse momento. Agora imagine que, nesse instante, você faz uma pausa para respirar. Apenas uma. Inspire, expire. E, ao expirar, lembre-se da sua pequena verdade como uma frase. Uma frase curta, clara. Em seguida, faça seu gesto mínimo. Essa sequência é um ritual prático, não místico. Pausa, verdade, gesto.
Pausa, verdade, gesto. Se você repetir, seu dia muda. A frequência se constrói assim, não com grandes eventos, mas com microdecisões. Cada microdecisão é um voto por uma realidade. Se hoje você votar pela coerência, mesmo que seja em um detalhe, seu sistema aprende algo. Posso confiar em mim. E essa confiança tem um efeito cumulativo. Você se torna mais estável, menos ansioso, mais claro. E a partir daí, agir se torna natural. Quero que você perceba como a pequena verdade é reconhecida no corpo. Quando você a ignora, geralmente surge tensão, uma garganta apertada, um peito pesado, uma irritação que você não sabe explicar. Quando você a obedece, geralmente surge alívio, nem sempre alegria, mas sim um ar. É como abrir uma janela. Esse ar é sua recompensa real. Não é aplauso, é espaço interior. E o espaço interior é combustível para criar. Às vezes você se perguntará, e se eu estiver errado? E se essa pequena verdade não estiver correta? Seja responsável. Você vai errar algumas vezes. Faz parte do aprendizado. Mas mesmo errar com presença é melhor do que viver no automatismo. Além disso, a pequena verdade costuma ser menos perigosa porque se expressa em ações mínimas. Não está pedindo que você assine um destino, está pedindo que ajuste uma engrenagem. Se o ajuste não funcionar, você corrige. O importante é que você esteja em movimento coerente, não em imobilidade perfeita. Antes de terminar este capítulo, convido você a escolher uma pequena verdade para hoje. Apenas uma. Não procure a mais dramática. Procure a mais evidente, aquela que você já conhece. Diga-a interiormente com calma, como se estivesse dizendo a alguém que você ama, sem violência, sem desculpas. Em seguida, escolha sua ação mínima completa. E faça assim que puder, sem esperar se sentir melhor. Porque aqui está o segredo prático. A pequena verdade muda o dia, não porque o dia seja extraordinário, mas porque você deixa de se perder em atritos repetidos. Você ajusta a engrenagem. Você diminui a estática. Você limpa o vidro e, de repente, sua vida parece mais sua. Quando terminar de ler, não fique só com a ideia. Faça seu gesto. 1. Completo. E então perceba o ar que aparece. Esse ar é o seu sinal de que você está se afinando. E se você repetir isso amanhã, e depois, e no dia seguinte, sua frequência se tornará um hábito estável, e sua ação deixará de depender da emoção. Nesse ponto, o novo deixa de ser um desejo e se torna um modo de vida. Capítulo 9. O corpo como bússola. Se sua mente fosse o único guia, você viveria como muitos vivem, decidindo por argumentos, justificando por medo, repetindo por costume. A mente é útil, mas nem sempre é honesta. Ela pode inventar razões elegantes para mantê-lo onde você está. Pode inventar histórias para evitar uma conversa. Pode disfarçar a procrastinação como prudência. Pode chamar de realismo a renúncia. Por isso, quando sua frequência está mudando, você precisa de uma bússola que não negocie tanto. Essa bússola é o seu corpo. O corpo não pensa em termos de imagem. Não protege um personagem. Não procura ficar bem. Reage à verdade e à mentira com sinais simples. Expansão ou contração. Leveza ou peso. Abertura ou fechamento. Calma ou agitação. Seu corpo não é um adorno biológico, é um instrumento de percepção. E quando você aprende a ouvi-lo com serenidade, sua capacidade de ação se torna mais precisa, porque você escolhe a partir de um lugar mais alinhado. Respire comigo. Inspire sem pressa. Expire longamente, como se estivesse afrouxando um cinto invisível. Observe se o corpo desce um pouco. Essa descida é um primeiro sim. Não um sim a tudo, mas um sim a ouvir você mesmo. Agora, quero esclarecer algo importante. Ouvir o corpo não significa obedecer a cada impulso. Não significa que, se você sentir cansaço, deve sempre parar ou que, se sentir ansiedade, deve sempre fugir. O corpo também guarda hábitos, traumas, reflexos. Mas mesmo esses reflexos são informações. A prática não é dar ouvido cegamente ao corpo, mas lê-lo como se lê um mapa, com contexto,
com repetição, com paciência. O corpo fala em sinais. A sabedoria está em aprender sua linguagem. Há pessoas que vivem desconectadas do corpo. Elas habitam a cabeça como se fosse sua única casa. O corpo se torna um veículo que é usado e exigido. Mas o corpo, quando se sente ignorado, começa a gritar. E quando grita, você chama isso de estresse, chama de insônia, chama de irritabilidade, chama de confusão. Às vezes, o que você chama de confusão mental é apenas um corpo saturado pedindo atenção. Por isso, este capítulo não é um convite para você se tornar mais sensível como um conceito romântico. É um convite para você se tornar mais preciso. Preciso para agir melhor. Preciso para não desperdiçar energia. Preciso para não tomar decisões que o deixam doente, nem abandonar decisões que o elevam. Proponho uma observação imediata. Pense em uma situação recente em que você disse sim sem querer. Talvez você tenha aceitado um plano, uma tarefa, uma conversa, uma responsabilidade. Lembre-se do momento antes de dizer sim. O que seu corpo fez? Talvez seu estômago tenha ficado tenso. Talvez sua garganta tenha ficado apertada. Talvez você tenha respirado mais superficialmente. Esse foi o corpo falando. Em seguida, pense em uma situação em que você disse sim com sinceridade. O que o corpo fez? Talvez seu peito tenha se aberto. Talvez você tenha respirado mais profundamente. Talvez você tenha sentido energia. Isso também foi o corpo falando. A maioria das pessoas não falha por falta de informação. Falha por não ouvir esse primeiro sinal. Porque o sinal é rápido e a mente é lenta. A mente chega depois com argumentos, mas o corpo avisou primeiro. Se você aprender a perceber o sinal, ganha tempo. E ganhar tempo é ganhar soberania. Dá a você o segundo de pausa que muda um destino. Permita-me uma parábola para ilustrar isso. Em um deserto atravessado por rotas antigas, vivia uma mulher que guiava caravanas. Ela não era a mais forte nem a mais rápida, mas era a mais confiável. As pessoas a procuravam porque ela não se perdia. Os viajantes achavam que ela tinha mapas secretos ou que conhecia estrelas raras. Ela dizia: "Eu conheço meu corpo." Quando começava uma travessia, ela não olhava apenas para o horizonte. Ela observava a pele, a respiração, o peso do ar. Ela percebia o tipo de sede. Ela percebia a tensão nos ombros. Ela percebia o humor do grupo. Ela não fazia isso por drama. Ela fazia isso porque sabia de uma coisa: o deserto se anuncia antes de mudar. O vento muda seu cheiro antes de se tornar uma tempestade. A areia muda sua textura antes de se tornar uma armadilha. E o corpo percebe essas mudanças antes da mente. Um dia, uma caravana insistiu em pegar um atalho. Os comerciantes queriam economizar tempo. A guia ouviu-os com calma. Depois, caminhou alguns metros em direção ao atalho e parou. Fechou os olhos, respirou. Sentiu um formigamento na nuca, um sinal que ela conhecia. O vento estava ficando forte. Não havia nuvens visíveis. Não havia sinais óbvios. Mas seu corpo dizia não. Os comerciantes riram. "Você é supersticiosa", disseram. "Não vai acontecer nada aqui." Ela não discutiu. Apenas falou com voz calma: "Se vocês querem ir, podem ir. Eu não vou." Alguns ficaram com ela por confiança. Outros pegaram o atalho. Horas depois, uma tempestade de areia cobriu a rota do atalho. Os que foram por lá se atrasaram, perderam água e alguns voltaram exaustos. Os que ficaram com a guia chegaram mais devagar, mas chegaram bem. Quando lhe perguntaram como ela sabia, ela não respondeu com mistério. Ela disse: "Meu corpo soube primeiro. Eu apenas ouvi." Essa audição não era mágica. Era treinamento. Anos percebendo sinais, confirmando padrões, respeitando o primeiro aviso. Esse guia é você quando aprende a ler seu corpo. E o deserto não é apenas uma metáfora. Sua vida cotidiana também tem tempestades. Há decisões que parecem atalhos, mas que te esgotam. Há conversas que parecem necessárias, mas que te intoxicam. Há hábitos que parecem um alívio, mas que roubam o seu sono. Seu corpo sabe disso, sua mente, às vezes, demora a aceitar. Agora, vamos à parte prática.
Há 3 zonas do corpo que costumam falar com clareza quando você está prestes a fazer uma escolha. A primeira é o peito. A segunda é a garganta. A terceira é o estômago. Não porque sejam mágicas, mas porque são centros onde se registra o estado do sistema nervoso. O peito se abre ou se fecha. A garganta se libera ou se aperta. O estômago se acalma ou se revira. Quando uma decisão te alinha, é comum sentir mais ar no peito, mais fluidez na garganta, mais estabilidade no abdômen. Quando uma decisão te trai, é comum sentir peso, nó, contração. Isso não é infalível, mas é uma bússola útil se você a usar repetidamente. A chave está em observar sem interpretar demais. Se você sentir um nó no estômago, não conclua precipitadamente, isso é ruim. Pode ser medo saudável. Pode ser expansão. Como você distingue? Pela qualidade. O medo saudável geralmente vem com uma sensação de importância e com uma clareza por baixo do tremor. O desalinhamento geralmente vem com um esvaziamento, uma sensação de eu me apago, uma pressão que se sente como abandono de si mesmo. Além disso, o medo saudável geralmente diminui quando você respira e permanece. O desalinhamento, por outro lado, geralmente persiste ou aumenta, mesmo quando você se acalma, porque nasce da incoerência. Respire, inspire, expire. Agora imagine 2 opções reais em sua vida. Não invente um cenário ideal. Escolha 2 opções que se apresentam ou se apresentarão em breve. Por exemplo, aceitar ou não aceitar algo. Dizer ou não dizer algo. Começar ou não começar algo. Imagine-se escolhendo a primeira opção. Permaneça aí por alguns segundos e observe o corpo. Não a história, o corpo. Em seguida, imagine-se escolhendo a segunda opção. Observe novamente. Não espere sentir euforia. Às vezes, a opção certa parece sóbria. Parece uma paz ativa. Não uma emoção intensa, mas firmeza. Às vezes, a opção errada parece um alívio imediato e depois um peso. Isso também é uma bússola. O corpo distingue entre alívio momentâneo e coerência duradoura. O alívio momentâneo costuma ser uma fuga. A coerência duradoura costuma ser uma construção. Quero que você entenda esta frase com clareza. O corpo orienta para a verdade que lhe convém, não para o conforto que o seduz. Se você busca apenas conforto, você se perderá. Porque o conforto, quando se torna senhor, o aprisiona. Em contrapartida, o corpo, quando se torna bússola, o guia para decisões que podem incomodar no início, mas que o sustentam com o tempo. Agora, há pessoas que têm o corpo saturado. Quando o sistema está saturado, tudo parece ruim. E então a bússola parece quebrada. Se esse é o seu caso, não se desespere. É normal. Quando você está em alerta constante, o corpo interpreta tudo como uma ameaça. A prática aqui é diminuir a saturação primeiro, mesmo que seja um pouco, respirar, dormir melhor, caminhar, se hidratar, reduzir estímulos, recuperar ritmos. Não como moral, mas como reparação. Um instrumento desafinado não pode produzir notas limpas. Não se culpe por isso. Ajuste o instrumento. Aqui entra um elemento decisivo para a ação. Seu corpo ama o que é claro. Se você lhe der decisões ambíguas, ele fica tenso. Se você lhe der promessas vagas, ele fica agitado. Se você lhe der exigências impossíveis, ele se fecha. Por outro lado, se você lhe der um plano simples, ele se organiza. Por isso, quando quiser agir, formule sua ação de forma que o corpo possa entendê-la. Não diga, vou mudar minha vida. Isso é grande demais. Diga, hoje vou fazer isso a tal hora durante tanto tempo. Essa frase reduz a ansiedade porque dá forma ao esforço. E o corpo, ao ter forma, coopera. Proponho outra imagem. Seu corpo é como um cavalo sensível. Se você o puxar com violência, ele resistirá. Se você lhe der ordens confusas, ele ficará inquieto. Mas se você falar com firmeza tranquila e guiá-lo com clareza, ele avançará. Sua mente é o cavaleiro. Se o cavaleiro estiver ansioso, o cavalo ficará agitado. Se o cavaleiro estiver presente, o cavalo confia. Estar presente não significa ser perfeito, significa estar aqui. Agora, voltemos aos sinais cotidianos.
Antes de responder a uma mensagem, observe seu peito. Antes de aceitar um plano, observe seu estômago. Antes de permanecer em uma conversa, observe sua garganta. São micropausas. Não requerem ritual, requerem hábito. E cada micropausa é um investimento em clareza. Às vezes, você descobrirá que tem vivido contra o seu corpo. E isso pode doer. Pode trazer tristeza, raiva, vergonha. Não transforme isso em autoataque. Transforme isso em aprendizado. Diga: Ago, agora eu vejo. Esse agora eu vejo já é elevação de frequência, porque a frequência sobe quando há consciência. E com consciência, surge a possibilidade de escolher diferente. Quero guiá-lo para uma decisão concreta hoje. Escolha uma ação que o corpo lhe pediu e você adiou. Pode ser descansar, movimentar-se, beber água, terminar algo pendente, organizar, dizer a verdade, estabelecer um limite. Escolha uma. Agora feche os olhos por um instante e imagine-se fazendo isso. O que acontece com seu corpo? Se você sentir alívio, mesmo que seja pequeno, aí está a bússola. Se você sentir resistência, observe se é medo saudável ou desalinhamento. Respire. Sinta novamente. E então decida. Quando decidir, não discuta muito. Dê o primeiro passo, porque a bússola serve quando você caminha. Se você apenas olhar para ela, ela se torna decoração. Seu corpo falou com você muitas vezes. Hoje, mostre que você o ouve com um ato simples. Esse ato não precisa ser heróico. Precisa ser real. E quando o fizer, observe o efeito. Talvez sinta um ar no peito. Talvez sinta calma. Talvez sinta energia. Esse efeito é a sua confirmação mais confiável. Não é um sinal externo. É um sinal interno. É o instrumento se afinando. É o guia do deserto sorrindo por dentro porque o vento não enganou. É a sua frequência aprendendo a se mover para a ação com responsabilidade. A partir daqui, sua bússola não será uma ideia. Será um relacionamento. Um relacionamento com seu corpo que se fortalece cada vez que você o ouve e age de acordo. E esse relacionamento sustentado o levará mais longe do que qualquer motivação. Porque a motivação vem e vai. Mas a bússola, quando você a respeita, sempre aponta para você. Aproveito este momento para dizer que, se o que você está vendo está ressoando em você, no primeiro link da descrição você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. Capítulo 10. A limpeza do desnecessário. Há um momento em toda ascensão real em que o novo não entra porque o velho ocupa muito espaço. Não é que você não tenha talento, sorte ou ideias. Às vezes, você fica sem ar. E o ar não chega adicionando mais, mas removendo o que já não serve. Esta é uma verdade que o ego costuma resistir. Crescer nem sempre significa acumular. Muitas vezes significa depurar. A limpeza do desnecessário não é um castigo nem uma renúncia triste. É uma forma de respeito pela sua energia. É reconhecer que sua nova frequência não pode habitar uma vida cheia de ruído. Não porque o barulho seja ruim moralmente, mas porque o barulho dispersa. E quando você se dispersa, sua ação perde precisão. Você se move muito, mas avança pouco. A limpeza, por outro lado, não te torna mais interessante, te torna mais claro. E a clareza é combustível. Respire comigo por um instante. Inspire. Expire lentamente. Observe o que acontece quando você expira de verdade, como se soltasse um peso. Essa sensação de soltar é uma lição. Seu sistema sabe. O corpo entende o alívio antes da mente. A mente se apega por medo. O corpo agradece quando há espaço. Agora quero que você olhe para o seu dia com honestidade tranquila. Quantas coisas você faz que não o aproximam do que você diz querer? Não me refiro a tarefas necessárias, como cozinhar ou trabalhar. Refiro-me aos acréscimos e aquele tempo que se vai em distrações sem descanso real, em conversas que você repete por hábito, em compromissos que você aceita por culpa, em pensamentos que giram sem resolver nada. Essas coisas parecem pequenas, mas acumuladas criam um clima interno de saturação. E na saturação, a intuição se torna confusa, a ação se torna pesada. A disciplina se torna uma batalha.
A limpeza do desnecessário não começa jogando a vida pela janela. Começa com uma pergunta simples: o que está ocupando um lugar que deveria ocupar minha energia? Essa pergunta, bem sustentada, produz um desconforto saudável, porque mostra suas fugas. E ver suas fugas pode doer, não por vergonha, mas porque você percebe o quanto se abandonou em detalhes cotidianos. Permita-me uma parábola. Em uma cidade de ruas estreitas vivia um homem que cuidava de um templo antigo, não por religião, mas por profissão. O templo era visitado por pessoas de todos os lugares, e com o passar dos anos, ficou cheio de oferendas, velas, tecidos, cartas, moedas, flores secas, estatuetas. No início, cada oferenda era um gesto de gratidão. Mas com o tempo, o lugar se tornou um depósito. Havia tantos objetos que mal se podia andar. O ar cheirava a cera velha. A luz não entrava. As pessoas diziam, que sagrado, mas, no fundo, sentiam-se pesadas. O zelador não criticava ninguém, ele entendia a intenção. Mas um dia, ao tentar acender uma lâmpada, percebeu que a fumaça não tinha por onde sair. O templo, cheio de oferendas, não respirava. E então ele compreendeu algo. Uma boa intenção não é suficiente se o espaço se torna inabitável. Ele decidiu limpar. Não com desprezo, mas com cuidado. Guardou algumas oferendas valiosas. Devolveu outras às famílias. Reciclou o que já era pó. Acendeu incenso, abriu janelas, deixou o sol entrar. Durante dias, as pessoas o olharam com desconfiança. Você está sendo desrespeitoso, diziam. Ele respondia com calma. Estou devolvendo a vida ao lugar. Quando terminou, o templo parecia mais simples. Havia menos objetos, sim, mas havia mais ar, mais luz, mais silêncio. As pessoas que entravam ficavam quietas sem saber por quê. Algumas choravam. Não porque tivessem perdido coisas, mas porque pela primeira vez podiam sentir o espaço. O zelador entendeu o paradoxo. Ao remover o desnecessário, o essencial apareceu. É isso que sua frequência está pedindo. Não destruir, mas limpar. Não renegar o passado, mas criar espaço para o presente. A nova vida não se instala em um templo saturado. Ela se instala onde há ar. Agora, o desnecessário não é igual para todos. Para alguns, é um objeto. Para outros, é um relacionamento. Para outros, é um hábito. Para outros, é um pensamento. Para outros, é um ritmo. A limpeza não é estética, é energética. É perguntar a si mesmo, isso me nutre ou me drena? Isso é descanso real ou fuga? Isso me alinha ou me dispersa? Aqui convém ser muito responsável com uma distinção. Nem tudo que é prazeroso é desnecessário. E nem tudo que é desconfortável é essencial. A bússola está no efeito posterior. O desnecessário geralmente deixa você com uma sensação de vazio ou de aceleração. Tira sua energia sem lhe dar paz. O essencial, mesmo que exija, deixa você com uma calma ativa. Deixa você mais você. Por isso, quando limpar, observe o resultado. O corpo lhe dirá a verdade. Propõe uma maneira de ver o desnecessário em 3 camadas, sem transformar isso em um esquema rígido, apenas como orientação interna. Primeiro, o que o rodeia. Segundo, o que você consome. Terceiro, o que você sustenta mentalmente. O que te rodeia inclui seu espaço físico, os objetos visíveis, a desordem que te irrita silenciosamente. O que você consome inclui conteúdo, conversas, música, notícias, estímulos, comida, qualquer coisa que entre. O que você sustenta mentalmente inclui rancores, preocupações repetidas, autoexigência, culpa, fantasias de controle, histórias antigas sobre quem você é. Às vezes, limpar uma gaveta produz uma mudança mental. Outras vezes, limpar um pensamento produz uma mudança física, porque tudo está conectado. A frequência não vive em compartimentos. Se o seu espaço está saturado, sua mente geralmente está saturada. Se sua mente está saturada, seu corpo fica tenso. Se seu corpo fica tenso, sua ação se torna desajeitada. A limpeza quebra essa cadeia. Agora respire, inspire, expire. E me diga, internamente, sem se acusar, qual é a primeira coisa que você sabe que deveria remover?
Pode ser pequena, uma coisa, apenas uma. A primeira coisa que aparece geralmente é a correta. Não procure algo sofisticado, procure o óbvio. Essa é a pequena verdade na forma de limpeza. Às vezes, o óbvio é um hábito de consumo. Verificar o celular assim que acorda. Ver conteúdo que o deixa ansioso. Conversar com pessoas apenas para não se sentir sozinho. Comer sem estar realmente com fome. Ficar acordado para evitar o silêncio. Esses hábitos não são pecado, são estratégia. São a forma como seu sistema tentou sobreviver. Mas se você quer ascender, deve atualizar sua estratégia. Não por moral, mas por eficiência energética. A limpeza do desnecessário também inclui palavras. Palavras que você repete e que o enchem de ruído. Não tenho tempo, não posso, eu sou assim, isso sempre acontece comigo. Essas frases ocupam espaço, são móveis velhos em seu templo interno. Não é preciso odiá-las, é preciso movê-las. Quero guiá-lo para uma ação concreta hoje. Porque sem ação isso fica bonito e não muda nada. Escolha uma pequena área para limpar. Pode ser um canto do seu quarto, uma pasta no seu computador, uma lista de mensagens pendentes, uma relação com um aplicativo, uma rotina noturna. Escolha uma. Agora decida o que significa limpar ali. Limpar não é reorganizar para continuar igual. Limpar é retirar o que sobra e deixar apenas o que serve. Se você escolher um canto físico, remova o que não pertence a ele. Jogue fora o que está quebrado. Guarde o que é útil. Deixe espaço. Se você escolher uma pasta digital, elimine arquivos duplicados, organize o necessário, feche o que não serve. Se você escolher uma lista de pendências, elimine o que não é seu, o que você aceitou por culpa, o que não importa mais. Se você escolher um aplicativo, decida um limite e cumpra-o. Não pense demais. Faça. Às vezes, a mente resiste porque acredita que, ao limpar, você perde opções. E se eu precisar? E se eu me arrepender? E se eu ficar sem nada? Essa resistência é antiga. É medo da escassez. Mas abundância não é ter tudo. É ter espaço para o que é certo. E o que é certo aparece quando há espaço. A limpeza também implica escolher. Porque quando você remove, você está dizendo, isso não. E dizer isso não é o início de uma vida mais consciente. Muitas pessoas se cansam não por trabalhar muito, mas por sustentar muito sim. Sim a coisas que não querem. Sim a estímulos que não as nutrem. Sim a ritmos que não são humanos. Sim a conversa sem verdade. A limpeza devolve-lhe o poder de escolher. E escolher é ação. Permita-me falar-lhe de um erro frequente. Algumas pessoas limpam com violência, tornam-se rígidas, isolam-se, proíbem-se tudo, tornam-se controladoras. Isso não é limpeza, é medo disfarçado de disciplina. A verdadeira limpeza é suave, como um jardineiro que podava para que a planta respirasse. Ele não cortava por ódio ao galho, cortava por amor à vida. É assim que você deve fazer, com suavidade firme, sem drama, sem punição. Se hoje você sente que sua vida está cheia, não tente resolver tudo. Faça uma pequena limpeza completa. Completa significa que você termina e vê o resultado. Esse resultado, mesmo que mínimo, ensina ao seu sistema: eu posso criar espaço. E quando você pode criar espaço, a frequência aumenta porque há menos atrito. A mente se acalma porque há menos ruído. O corpo respira porque há mais ar. E a ação se torna mais natural porque você não está lutando contra uma saturação constante. Quero que você observe algo curioso. Quando você limpa, também surgem emoções. Às vezes, ao jogar fora um objeto, surge a tristeza. Às vezes, ao encerrar uma conversa, surge a culpa. Às vezes, ao reduzir estímulos, surge o vazio. Esse vazio assusta o ego, mas o vazio é fértil. É um terreno que não está ocupado pelo velho. Não tente preenchê-lo rapidamente. Respire-o. Permita que seja um espaço onde o novo possa aterrissar. Imagine sua vida como uma mesa. Se a mesa estiver cheia de coisas, você não pode cozinhar. Você tem ingredientes, sim, mas não tem superfície. Limpar é desobstruir a mesa para poder trabalhar.
Sua ação precisa de superfície, precisa de clareza, precisa de um lugar interno onde aterrissar. Agora, proponho uma frase breve para encerrar com direção. Hoje vou tirar uma coisa. Não hoje vou mudar minha vida. Hoje vou tirar uma coisa. Uma coisa que você sabe que é supérflua. E, ao removê-la, você recupera energia. Use essa energia para um ato de criação, escrever, organizar, se movimentar, falar com honestidade, descansar com dignidade, começar o que você vem adiando. A limpeza não é o fim. A limpeza é o início do movimento correto. Quando terminar este capítulo, escolha sua coisa, remova, deixe espaço e note a diferença. Talvez seja sutil, como no templo, mas essa sutileza é o sinal. O essencial está aparecendo. E quando o essencial aparece, sua frequência se estabiliza. E quando se estabiliza, a ação deixa de ser uma promessa e se torna uma forma de viver o dia. Capítulo 11. A arte de dizer não sem culpa. A frequência de uma pessoa é reconhecida por seu sim, mas protegida por seus não. Dizer sim pode ser lindo. É abrir portas, é criar laços, é se comprometer com algo que importa. Mas se o seu sim nasce do medo, da culpa ou da necessidade de aprovação, deixa de ser um sim. Torna-se uma entrega silenciosa da sua energia. E quando você entrega a sua energia sem consciência, sua vida se enche de coisas, mas se esvazia de você. Dizer não sem culpa não é frieza, é honestidade. É uma forma de amor maduro. Amor pelo seu tempo, pelo seu corpo, pelo seu propósito e também pelos outros, porque um sim falso acaba se transformando em ressentimento. E o ressentimento, mesmo que se vista de cortesia, sempre se nota. A energia não mente. Você pode sorrir enquanto diz sim, mas se o seu corpo se fecha, o outro percebe. Talvez ele não entenda, mas percebe. Por isso, aprender a dizer não com serenidade é uma ferramenta de alta frequência. Limpa seu campo, organiza sua vida e torna sua ação mais precisa. Respire comigo. Inspire, expire lentamente. Observe-se. Ao ouvir a ideia de dizer não, surge tensão no seu peito ou na sua garganta. Essa tensão é a história. Não a julgue. Apenas observe-a. Muitas pessoas associam não ao conflito, ou ao abandono, ou ao egoísmo. Porque talvez, em algum momento, tenham recebido um não como punição, ou como rejeição, ou como desprezo. Então, o sistema aprendeu: sim, se eu disser não, eles me perderão. E por medo de ser perdido, torna-se complacente. A complacência é uma forma de sobrevivência, mas não é um modo de vida. A frequência ascendente pede outra coisa. Pede que sua vida seja habitável. E para que seja habitável, você precisa de limites. Os limites não são muros, são portas com critério. Eles permitem que você escolha o que entra e o que não entra. Sem limites, tudo entra. E se tudo entra, você fica saturado. E se você fica saturado, sua ação enfraquece, porque sua energia se dispersa em compromissos que não nasceram da sua verdade. Quero esclarecer algo com precisão. Dizer não significa rejeitar a pessoa. Significa rejeitar uma proposta, um ritmo, um pedido, um papel. E muitas vezes, dizer não é o mais respeitoso, porque evita prometer algo que você não vai cumprir. Um sim com pouca presença é uma dívida, e viver endividado consigo mesmo rouba sua força. Permita-me uma parábola para que você sinta isso sem teoria. Em uma costa, onde o mar mudava de humor, vivia um barqueiro que transportava pessoas de uma margem à outra. Seu barco era robusto, mas não infinito. Ele podia carregar um certo peso. O barqueiro era gentil e, durante anos, disse sim a tudo. Levo mais uma pessoa, levo mais uma caixa, faço uma viagem extra. As pessoas o admiravam por sua generosidade, mas no fundo o barqueiro estava se esgotando. Dormia pouco. Comia rápido, sua coluna doía, sua paciência diminuía. E, mesmo assim, continuava dizendo sim porque tinha medo de decepcionar. Um dia, uma família chegou com muitos pertences. Queriam atravessar de uma vez. Você consegue, disseram. Você sempre consegue. O barqueiro olhou para o barco.
Olhou para o mar. Sentiu um nó no estômago, aquela bússola interna que você já conhece. Se dissesse sim, o barco poderia virar. Se dissesse não, poderia perder clientes, respeito, fama. E, no entanto, pela primeira vez, ouviu o nó como um sinal de vida. Respirou, olhou para a família e disse com voz calma: hoje não. Assim não. Podemos fazer 2 viagens, ou vocês podem deixar parte disso aqui. Mas não vou carregar mais do que o barco suporta. A família ficou irritada. Chamaram-no de egoísta. Insultaram-no. Outros, observando de longe, pensaram o mesmo. O barqueiro não discutiu. Não explicou muito. Repetiu calmamente: não vou colocá-los em perigo. Nem vou me colocar em perigo. A família decidiu fazer 2 viagens. Eles atravessaram. Ninguém morreu. Ninguém afundou. E algo mudou no barqueiro. Naquela noite ele dormiu com o peito mais aliviado, como se tivesse recuperado um direito. Não o direito de ser duro. O direito de ser responsável. Com o tempo, as pessoas aprenderam que o barqueiro tinha critério. Alguns ficavam incomodados. Outros o respeitavam mais. Mas o mais importante foi isso: o barqueiro deixou de odiar seu próprio ofício. Porque antes, cada sim excessivo era uma pequena traição. E muitas pequenas traições constroem uma vida amarga. Quando ele começou a dizer não com calma, seu trabalho voltou a ser digno. Sua energia voltou. Sua ação se tornou estável. É isso que acontece quando você aprende a dizer não sem culpa. Você recupera a dignidade. Dignidade não é orgulho, é coerência. É poder se olhar no espelho e saber que você não se entregou por medo. Agora, por que a culpa aparece? A culpa aparece porque você confunde limite com dano. Seu sistema acredita que, ao dizer não, você está magoando o outro. Mas, muitas vezes, a verdadeira ferida ocorre quando você diz sim sem poder sustentar. E então falha, e então se justifica, e então se esconde. Esse ciclo gera mais danos do que um não claro desde o início. O não claro é limpo. O sim falso é sujo. A limpeza do desnecessário, da qual falamos, inclui isso: limpar seus compromissos. Quero que você observe sua vida como se fosse uma agenda invisível. Quantas coisas você mantém por culpa? Culpa de ser uma boa pessoa. Culpa de não ser ingrato. Culpa de não ser egoísta. Culpa de não ser estranho. A culpa é uma corrente elegante. Faz você parecer correto, mas deixa você preso. A frequência ascendente não pede que você deixe de ser gentil. Pede que sua gentileza não seja autodestrutiva. Respire, inspire, expire. Agora me diga, sem drama, onde você precisa dizer não. Não me refiro necessariamente a grandes decisões. Pode ser algo pequeno. Pode ser uma mensagem à qual você não quer responder agora. Pode ser um convite que te esgota. Pode ser um favor que você não pode fazer sem sacrificar sua paz. Pode ser uma conversa que sempre termina da mesma forma. Pode ser o hábito de estar disponível quando por dentro você está vazio. Identifique um. Apenas um. Agora, quero que você aprenda a arte. Porque dizer não é apenas pronunciar uma palavra, é manter uma energia. Um não sem culpa é um não sem explicação excessiva. Quando você explica demais, está pedindo permissão. E quando você pede permissão, seu não perde força. A culpa se alimenta de discursos. A clareza se alimenta de frases simples. Um não sereno costuma ser curto, respeitoso e definitivo. Não posso. Não me convém. Obrigado, mas não. Desta vez não. Não estou disponível para isso. Observe como essas frases não atacam, não justificam, não debatem, apenas informam. A mente do outro pode reagir sim, mas sua tarefa não é controlar a reação. Sua tarefa é manter sua verdade com respeito. Se você tem medo de que a outra pessoa fique com raiva, lembre-se disso. A raiva da outra pessoa não é prova de que você está errado. Às vezes, é apenas a outra pessoa se deparando com um limite que não esperava. Muitas pessoas se acostumam com o seu sim. Quando surge o seu não, elas ficam surpresas. Algumas tentarão negociar. Outras tentarão punir. Não porque sejam monstros, mas porque também têm seus padrões. Seu trabalho é não transformar o limite em guerra.
Aqui entra uma habilidade fundamental: repetir sem endurecer. Se você disser não e a outra pessoa insistir, não precisa se tornar agressivo. Apenas repita com calma: eu entendo, mas não. Sinto muito, não posso. Não vou fazer isso. A repetição serena é um sinal de alta frequência, demonstra que sua palavra tem peso. A palavra que tem peso se torna destino. Agora, como não se sente no corpo? No início pode parecer tensão, porque você está quebrando um hábito. Mas se o não for correto, depois de dizê-lo, algo aparece. Ar. Pode ser um pouco de ar, mas está lá. Esse ar é a confirmação. É a bússola. Se depois de dizer não você se sentir mais leve, mesmo que esteja nervoso, provavelmente foi um não verdadeiro. Se depois de dizer não você se sentir envenenado pela culpa e confusão, talvez o não tenha sido impulsivo ou mal expressado. Nesse caso, corrija o modo, não o limite. Você pode dizer: talvez eu tenha soado duro. O que eu quis dizer é que não posso. A correção não é recuar, é afinar. Também existe o caso inverso. Quando você diz sim por culpa, seu corpo sabe. Geralmente surge um cansaço imediato, um nó, uma irritação. Essa irritação então busca uma saída na forma de ressentimento. Você fica frio, ou se afasta, ou reclama, ou fica doente. Por isso, um não na hora certa é saúde. Agora quero te ensinar a dizer não por dentro. Porque o primeiro não que você deve aprender é o interno. Não ao seu impulso de agradar. Não ao seu hábito de justificar. Não à sua necessidade de ser aprovado. Não à sua voz que diz: se você disser não, eles vão te abandonar. Esse não interno é praticado em micromomentos. Por exemplo, quando você recebe um pedido e sente que seu corpo se fecha, em vez de responder imediatamente, faça uma pausa. Respire. E diga a si mesmo: vou me ouvir antes de falar. Essa pausa é um não ao automatismo. E esse não ao automatismo é o início do não externo. A maioria das pessoas responde rapidamente por ansiedade. Responder rapidamente parece eficiência, mas muitas vezes é falta de soberania. Convido você a treinar a frase: vou verificar e te digo. Essa frase é ouro. Ela te dá tempo. Ela tira a pressão. Ela permite que você consulte seu corpo. Ela permite que você escolha. E escolher é uma ação consciente. Agora, vamos falar sobre culpa com responsabilidade. A culpa nem sempre é ruim. Às vezes, a culpa é sinal de que você tem valores. O problema é quando a culpa te domina. Quando a culpa se torna sua bússola, você perde sua vida. A bússola deve ser sua coerência, não seu medo. E a coerência se constrói quando você se acostuma a tolerar o desconforto de alguém não estar feliz com seu limite. Essa tolerância é um músculo. No início, ela treme. Depois, ela se fortalece. E quando ela se fortalece, algo bonito acontece. Seus sims se tornam mais valiosos. Porque se você pode dizer não, então quando você diz sim, é verdadeiro. E um sim verdadeiro muda relacionamentos, muda projetos, muda sua energia. Quero que você tome uma decisão concreta hoje. Escolha uma situação em que você vai praticar um não sereno. Pode ser algo pequeno, pode ser responder a um convite, pode ser reduzir um compromisso, pode ser pedir espaço, pode ser dizer que você não pode agora. Escolha uma. Decida a frase exata que você vai usar. Uma frase curta. Depois, visualize-se dizendo-a. Observe o desconforto. Respire com ele. E faça isso quando chegar a hora. Depois, observe o corpo. Observe se aparece ar. Observe se sua mente tenta puni-lo. Se tentar puni-lo, trate-a como uma criança assustada. Obrigado por tentar me proteger, mas isso é o certo. E volte ao seu centro. Você não precisa ganhar uma discussão interna. Você precisa manter uma direção. Feche este capítulo lembrando-se do barqueiro. Ele não disse não para ser duro. Ele disse não para cuidar do barco, do mar e da vida. Seu barco é sua energia. Seu mar é o seu dia. Se você carregar muito peso por culpa, você afunda. Se você aprender a dizer não sem culpa, você atravessa com dignidade. E então sua frequência se eleva de uma maneira muito concreta.
porque você para de se doar. E ao parar de se doar, você recupera o poder de agir no que realmente importa.